Boas-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje, a nossa jornada vai explorar um documento que, honestamente, promete virar do avesso a maneira como a gente enxerga a sala de aula. Olá, é um prazer imenso estar aqui para debatermos essa proposta. O prazer é todo meu. Bom, nós temos em mãos trechos bem específicos do caderno 2026 do Projeto Integrador, que é também muito conhecido pela sigla PI. Exato, o famoso PI. Isso. E esse material ele é uma peça fundamental de um programa maior, o PALEI, que é o Programa Alagoano de Ensino Integral em Tempo Integral. Uma iniciativa bem robusta, por sinal. Muito. E a missão da nossa análise de hoje é justamente desvendar como esse modelo educacional propõe algo que eu diria ser extremamente audacioso. Eles querem transformar estudantes que durante séculos foram condicionados a ser apenas meros receptores de informação, né, em verdadeiros pesquisadores. Pesquisadores e até, eu diria, engenheiros sociais, né? Engenheiros sociais, perfeito. A premissa é equipar esses jovens para identificar problemas reais, coisas palpáveis e crônicas nas suas próprias comunidades e capacitar essa galera para criar soluções práticas. É uma mudança de chave gigantesca. Total. Então, para quem nos escuta e adora entender a mecânica de como grandes ideias saem do papel e ganham as ruas, olha, esse material detalha uma tentativa muito real de hackear o método de aprendizado tradicional. Não é mais sobre ficar passivo na carteira. De jeito nenhum. Acabou aquela história de ler montanhas de livros apenas para memorizar fatos, preencher bolinhas numa prova de múltipla escolha e esquecer tudo na semana seguinte. A proposta agora é literalmente olhar pela janela, identificar uma falha estrutural ali no bairro e usar o rigor do método científico para resolvê-la. Ido como um manual burocrático. Ah, sim! Aquela coisa chata e engessada. Exatamente. Sabe aquele componente curricular rígido que existe apenas para cumprir uma carga horária obrigatória no sistema? O PI foge completamente disso. Ele se autodefine como um mapa de navegação para a reinvenção do espaço escolar. Um mapa de navegação. Eu adorei esse termo. É muito forte. A ideia central é quebrar os muros da escola e conectar a teoria diretamente aos desafios contemporâneos e às realidades muito concretas dos territórios onde esses alunos de fato vivem. Tira o aluno da bolha. Tira da bolha. E é importante frisar uma coisa, a pesquisa dentro dessa visão do PI, ela não tem o objetivo de formar pequenos acadêmicos isolados em laboratórios. Uns jalecos brancos fazendo experimentos. Exato. Produzindo teses teóricas que, no fundo, quase ninguém vai ler. Não é isso. O objetivo é forjar cidadãos que saibam ler a realidade do mundo ao redor e, principalmente, atuar sobre ela de forma estruturada. Trata-se de usar a pesquisa como um princípio pedagógico focado em transformação social imediata. Perfeito. É exatamente isso. Certo, vamos desempacotar isso, porque no papel, claro, qualquer teoria pedagógica pode soar linda até utópica, mas a mecânica de como eles pretendem fazer isso acontecer na prática é o que realmente me chamou a atenção no texto. É aí que o documento brilha. Sim, o material dedica uma parte bem significativa a explicar o processo de, nas palavras deles, qualificar o olhar do aluno. Basicamente, a jornada toda começa com a desconstrução de uma queixa. A famosa reclamação do dia a dia. Isso. Pegar aquele sintoma superficial que todo morador comenta ali na fila da padaria e transformar isso num problema de pesquisa robusto. É basicamente decretar o fim do senso comum dentro da escola. E é um desafio enorme. Gigante. Para ilustrar, eu lembro muito bem da minha época de escola, as feiras de ciências eram sempre sobre construir um vulcão de papel machê que cuspia bicarbonato de sódio com vinagre, né? Um clássico. Todo mundo fez um desse. Visualmente muito legal, mas socialmente inútil. O PI quer acabar com esse vulcão de papel machê e focar, por exemplo, no lixo acumulado ali na esquina da escola. Trazer para a realidade. Só que me surge uma dúvida prática além disso. Na vida real, quantas vezes nós mesmos não paramos na reclamação genérica? Tipo, minha rua é muito suja. Ou, nossa, o trânsito aqui é impossível. Como exatamente o aluno é treinado para não estacionar nessa frustração improdutiva? O que é fascinante aqui é a reconfiguração do papel do professor, para que essa frustração não seja o ponto final da conversa. Ele entra como uma ferramenta de destrave, então. Exatamente. O educador passa a atuar estritamente como um mediador do conhecimento. Historicamente, a gente sabe, o professor entrava na sala como o detentor absoluto da verdade. Aquele que entregava o pacote de conteúdo fechado, mastigado e o aluno só engolia. Isso. No PI,
Ele se torna o principal instigador. Quando o estudante chega com essa constatação estática, tipo, a rua está sempre suja, o professor não entrega a resposta pronta. Ele devolve o problema. Ele rebate a bola. Ele rebate com perguntas cruciais que forçam o aprofundamento. Ele pergunta, por que esse padrão se repete? Ou, como as dinâmicas sociais da nossa região afetam isso? É quase uma maiêutica socrática aplicada ao planejamento urbano local, né? Uma ótima analogia. É exatamente isso. E essa intervenção constante é o que garante que o problema ganhe raízes investigativas profundas no território, em vez de ser apenas um desabafo no vazio. Mas deixe-me colocar um contraponto realista, fazendo um pouco o papel do advogado do diabo aqui. Por favor. Tirar o professor desse palco central, de certa forma, e colocá-lo apenas para devolver perguntas, e se não corre o risco de gerar um caos absoluto na sala de aula? Imagina 30 adolescentes, cada um trazendo uma queixa diferente sobre o bairro, e o professor precisando gerenciar tudo isso sem ser o dono da verdade? É uma situação intimidadora. Como o currículo não se perde completamente num mar de lamentações adolescentes? Essa é uma preocupação muito válida e central para qualquer educador que pegue esse documento pela primeira vez. Mas o caos é evitado justamente pela rigidez da estrutura metodológica que o programa impõe. Tem um trilho por onde eles andam. Tem um trilho bem definido. O professor não abandona o controle da sala de aula. Ele muda a ferramenta de controle. A mediação não é passiva de forma alguma. Ele não senta e deixa eles falarem sozinhos. Não. Ao fazer as perguntas certas, o professor encurrala o senso comum e obriga o aluno a usar métricas e métodos para sustentar aquela indignação inicial. O documento fornece inclusive o que podemos chamar de matrizes de transição. E como essas matrizes funcionam? É uma engenharia pedagógica desenhada justamente para canalizar a energia caótica da adolescência para um funil de produtividade. Isso fica muito claro quando a gente observa os exemplos práticos que eles propõem lá no texto para essa transição. O material ilustra exatamente essa saída da queixa do senso comum para a esfera da ciência. Tem uma tabela excelente sobre isso. Sim, a tabela é ótima. Em vez de aceitar a afirmação solta, a rua da escola vive cheia de lixo, a mediação transforma isso em algo como: quais fatores culturais e logísticos impedem o descarte correto na rua X e como isso afeta a saúde dos moradores locais. Olha a diferença de peso entre as duas frases. É uma mudança gigantesca de paradigma. E há outro exemplo excelente no documento. Sair do clássico, falta água toda semana na torneira, para o investigativo como: um sistema de captação de água da chuva, feito com materiais de baixo custo, pode mitigar a escassez hídrica especificamente na horta da nossa escola. A diferença é gritante. O problema deixa de ser um muro das lamentações passivo e se torna um cronograma de engenharia. Um projeto com começo, meio e fim. Exatamente. O problema ganha contornos acionáveis. Contudo, um problema bem delineado ainda precisa de um norte claro para não se perder. E é por isso que a formulação de uma hipótese se torna a peça central desse quebra-cabeça todo. Ah! A hipótese. Sim, porque transformar a queixa em uma pergunta de pesquisa é apenas arranhar a superfície. Para que o projeto ande, é exigida uma hipótese. A pesquisa no ambiente do ensino médio não tem o luxo de ser uma exploração filosófica sem prazo de validade. Eles têm um semestre para entregar resultado. Exato, é um ambiente contido com recursos limitados. A hipótese entra como uma ferramenta indispensável de sobrevivência do projeto. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque qualquer um que já tentou fazer uma pesquisa aberta sabe o perigo gigantesco da dispersão. É o famoso buraco negro da internet. Você vai clicando em links e quando vê... Exato, quando vê, tá lendo sobre alienígenas. O texto alerta muito para isso. Se a turma não definir uma hipótese extremamente afiada, o risco é que eles tentem pesquisar sobre tudo ao mesmo tempo. E pesquisar sobre tudo é não pesquisar sobre nada. Voltando àquele exemplo do lixo que a gente comentou. Sem uma hipótese restritiva, o estudante abre o buscador e acaba entregando um trabalho de 30 páginas sobre a história do gerenciamento de resíduos no mundo desde o Império Romano.
que não resolve o problema da esquina da escola. Nem um pouco. E a dispersão, como sabemos, é a inimiga mortal do aprendizado prático, especialmente num ciclo tão curto quanto um semestre letivo. Tentar abraçar o mundo inteiro invariavelmente resulta numa entrega superficial e útil para a comunidade local. E gera frustração no aluno também. Com certeza. A hipótese atua, portanto, como um filtro metodológico implacável para evitar isso. Se conectarmos isso a um panorama maior, pensando na dinâmica e na pressão de tempo de um semestre escolar, a hipótese não é apenas um detalhe acadêmico para deixar o professor feliz. Ela é a bússola estratégica do grupo. A bússola que aponta o norte. Ela é que impede o que o material descreve de forma até bem poética, como o naufrágio do projeto integrador num oceano de informações aleatórias. A hipótese nada mais é do que a resposta provisória, aquela aposta teórica inicial que a equipe faz. Aposta que vai ser testada. Isso. E a beleza metodológica disso é ver como uma pequena mudança na hipótese altera completamente as rotas de investigação da equipe. Pensemos no exemplo prático novamente. Se os estudantes elaboram a hipótese de que o lixo se acumula na esquina por conta de falhas na frequência da coleta pública, todo o esforço de pesquisa do grupo será canalizado para auditar o poder público. Eles vão atrás da prefeitura. Vão mapear as rotas dos caminhões de lixo, registrar os horários de passagem durante a semana, entrevistar os garis, talvez até ler os contratos da prefeitura se conseguirem acessar. O alvo da pesquisa é totalmente logístico. Agora, inverta a premissa. E se a hipótese formulada por eles for outra? O roteiro de ação muda da água para o vinho. Se eles apostarem na hipótese de que o lixo acumula porque há uma ausência crítica de lixeiras comunitárias, aliada a uma questão de cultura de descarte inadequado dos próprios moradores, a pesquisa abandona completamente a frota de caminhões. Não importa mais o horário do caminhão. De jeito nenhum, o foco vira o mobiliário urbano e a sociologia local. Eles terão que ir para a rua, contar e mapear as lixeiras, analisar a distância entre elas e criar questionários para entender os hábitos dos vizinhos. É um processo quase cirúrgico. É fantástico ver como isso direciona a energia. A hipótese poupa semanas de trabalho improdutivo e garante que a coleta de dados seja afiada o suficiente para resultar em uma solução que caiba no calendário letivo. E é crucial entender, lendo esse documento, que essa investigação guiada pela hipótese não é um caminho linear. O Pala introduz o que eles chamam de roda da investigação. A roda da investigação? Isso, que é um ciclo vivo e dialético baseado na tríade ação, reflexão, ação. Ação, reflexão e ação novamente? E isso é vital para blindar o modelo contra aquele vício terrível do sistema educacional moderno. O famoso copiar e colar. O trabalho escolar que se resume a copiar parágrafos da internet, colar no editor de texto, imprimir e entregar na mesa do professor. O ciclo ação, reflexão, ação força os alunos a sujarem as mãos. Essa roda funciona baseada em 4 engrenagens primárias. Vamos detalhar essas engrenagens. Vamos lá, a transição entre elas é onde o verdadeiro atrito cognitivo acontece. A primeira engrenagem é o diagnosticar, ou, nas palavras deles, ler o mundo. Que bonito isso, ler o mundo. Mas não é uma leitura passiva de catástrofes assistindo ao noticiário. É uma identificação ativa que mapeia tanto as dores crônicas quanto as potências adormecidas daquele território. O que está quebrado aqui e quem tem a força para consertar. A segunda engrenagem dessa roda é o propor. E isso se conecta diretamente com a formulação da hipótese que a gente acabou de dissecar. É o momento de colocar a aposta na mesa. A equipe diz: acreditamos que o problema X acontece pelo motivo Y e que a solução Z pode resolver. E então somos levados para a terceira engrenagem, que é onde a maioria dos projetos escolares tradicionais costumam falhar miseravelmente. O validar. Testar a hipótese. A prova de fogo. E o documento é muito incisivo ao afirmar que não se trata de validação de gabinete. Não é sentar numa mesa redonda e debater ideias de forma confortável. É ir a campo, bater na porta das pessoas. Conversar com quem sofre o problema. É aplicar entrevistas, fazer observação sistemática debaixo de sol, se precisar, cruzar dados com documentos públicos e realizar experimentos físicos. É um momento doloroso e necessário de converter a mera opinião do adolescente em um dado quantificável.
e muitas vezes a realidade não colabora. Os dados podem ser cruéis com uma boa ideia. A hipótese pode simplesmente desmoronar diante dos fatos colhidos na rua. E essa frustração de ter uma hipótese refutada pelos dados de campo é, paradoxalmente, um dos maiores ganhos de aprendizado de todo esse processo. Sem dúvida. Ensina resiliência intelectual. Mostra que o mundo não se dobra ao que a gente acha que é certo. Mas, assumindo que a hipótese se sustente ou seja devidamente ajustada após esse choque de realidade, o ciclo avança para sua quarta e última engrenagem: o intervir, ou transformar. O clímax do projeto. Esse é o ápice do projeto integrador. Consiste em elaborar uma proposição de intervenção que seja factível e, de fato, implementá-la. Como todo o arcabouço teórico e os dados levantados se materializam numa ação que mude, mesmo que em microescala, a vida daquela vizinhança. É assim que se fecha o ciclo de ação, reflexão e, novamente, ação. E analisando todo esse fluxo, é impossível, especialmente para quem nos escuta e está imerso no mundo corporativo e da inovação, não traçar um paralelo quase perfeito com as metodologias ágeis de mercado. Totalmente. A semelhança é inegável. Essa roda de investigação é essencialmente um ciclo de Scrum ou uma esteira de Design Thinking. São frameworks usados diariamente pelas gigantes de tecnologia do Vale do Silício para desenvolver produtos complexos. As mesmas ferramentas cognitivas. Só que, em vez de criar um novo aplicativo de entrega de comida, estamos falando de alunos do ensino médio aplicando pensamento estratégico, iteração rápida e foco no usuário para resolver o problema de saneamento da própria calçada. É o fim da decoreba e o início do gerenciamento de projetos focado em impacto direto. Sem dúvida. Essa arquitetura metodológica garante a indissociabilidade entre a teoria e a prática. O objetivo final de todo o programa é evitar a qualquer custo que a mente do estudante permaneça prisioneira no reino da abstração. Presa nos livros e longe da rua. Para garantir que essa intervenção na vida real seja robusta e não um mero remendo amador, o PI adota abertamente uma postura híbrida. O material propõe uma fusão fascinante: articular o rigor metódico e analítico da ciência com a criatividade e o pragmatismo da engenharia. Eles rotulam isso de modo cientista e modo engenheiro. Modo cientista e modo engenheiro. E a transição contínua entre esses dois estados mentais é um motor que impulsiona a intervenção. Então, o que tudo isso significa quando as portas da escola se abrem e os alunos vão efetivamente para a rua? Significa que eles precisam saber alternar entre dois softwares mentais distintos. Uma troca de chip constante. O modo cientista é movido pela curiosidade investigativa. Ele foca obsessivamente no porquê e no como as coisas são. Utiliza o método científico clássico de observação, isolamento de variáveis e levantamento de evidências empíricas para evitar a armadilha terrível de propor soluções baseadas no puro achismo. Evitar construir o prédio na areia, digamos assim. Exatamente. Voltando ao exemplo da falta de água, o modo cientista é acionado para perguntar: essa água do rio próximo tem contaminação por coliformes fecais? Qual é exatamente a concentração e a origem dessa contaminação? É um diagnóstico frio e preciso da realidade. Uma radiografia do problema. Mas, se o projeto parasse aí, seria apenas um exercício de constatação bem deprimente, convenhamos. Eles iam descobrir a poluição e ir para casa tristes. É aí que a chave vira para o modo engenheiro. Essa mentalidade abandona o diagnóstico e foca compulsivamente em como vamos resolver isso com o que temos hoje. É a postura de arregaçar as mangas. Diante da água contaminada comprovada, o engenheiro diz: certo, a realidade é essa, agora precisamos desenhar, testar e construir um filtro biológico usando garrafas PET, areia e carvão ativado que seja barato e acessível para a comunidade. E essa integração fantástica de mentalidades ganha corpo e estrutura dentro das diretrizes do PALEI, por meio de algo que parte da nossa audiência, que acompanha tendências educacionais, já conhece muito bem. A abordagem STEM. STEAM. Isso. Contudo, o que o documento faz questão de demarcar é que, no projeto integrador, o STEAM não é tratado como uma disciplina extra.
Sabe aquela aula optativa de robótica que acontece sexta-feira à tarde e só vai quem gosta? Sei bem, um puxadinho no currículo. Pelo contrário, o STEAM é a argamassa. Ele é a fundação que sustenta a resolução de qualquer problema dentro do PI. E em vez de ser um acrônimo vazio, ele dita os critérios de qualidade da solução que os alunos vão construir. Cada pilar tem uma função inegociável ali. A ciência, por exemplo, o S, garante que a intervenção seja embasada em fatos e não em crenças supersticiosas. A base de tudo. A tecnologia, o T, vai muito além de ter um tablet na mão da criança. Trata-se de utilizar lógicas de programação, softwares de mapeamento ou ferramentas digitais para coletar dados em massa e dar escala à solução. E a engenharia, o E, como já pontuamos agora há pouco, é a fase da prototipagem, do teste de estresse dos materiais e do design focado em funcionalidade e segurança para quem vai usar. E eu diria que a grande sacada dessa aplicação do STEAM não está apenas nessas ciências exatas que costumam roubar os holofotes. Onde muitos projetos tecnocratas falham miseravelmente no mundo real é na falta de aderência cultural. É por isso que o A, referente às artes e humanidades, é talvez o pilar mais subestimado, porém absolutamente crucial. As pessoas esquecem do A frequentemente. O documento coloca as artes como vetor de empatia e humanização do projeto. De que adianta os alunos construírem um filtro de água tecnicamente impecável se o design for alienígena para os moradores, ou se a forma de uso conflitar com a cultura daquela vizinhança? Vai virar um piso de porta. O filtro acabaria abandonado num canto pegando poeira. As artes garantem que a estética, a narrativa e a ergonomia da solução dialoguem organicamente com a identidade do território. Tem que fazer sentido social. E fechando essa estrutura toda, temos o M. A matemática. A matemática. Que entra para blindar o projeto contra o otimismo cego. A matemática oferece a linguagem implacável da estatística para provar se a hipótese estava realmente certa. E, acima de tudo, para quantificar o impacto. Trazer os números para a mesa. Exato. Quantos litros de água foram filtrados? Qual foi a redução percentual de doenças gastrointestinais no bairro em 3 meses? É a prova irrefutável de que a ideia não foi só bonita, mas que ela de fato funcionou. É impressionante ver tudo isso amarrado. A sinergia entre esses campos é o que transforma uma boa intenção estudantil em uma política pública embrionária. O Caderno 2026, em sua essência, tenta reconfigurar a epistemologia escolar, a própria natureza do saber ali dentro. Sob a lente desse projeto integrador de Alagoas, o conhecimento acumulado perde seu caráter de troféu passivo. De algo que se exibe num boletim impresso na porta da geladeira. Exato. O conhecimento escolar só atinge o seu ápice, o seu verdadeiro valor prático, quando é materializado em intervenções táticas. Intervenções que defendem direitos básicos, que otimizam a qualidade de vida local e que promovem reparação ou evolução no ecossistema imediato do aluno. O texto possui uma máxima que resume essa filosofia de forma contundente. Eles dizem que o saber só tem poder quando ganha vida. O saber só tem poder quando ganha vida. Profundo. O objetivo latente aqui não é apenas cumprir currículo, é treinar uma nova geração para mobilizar ciência e técnica, a fim de transformar suas próprias realidades com extrema autonomia. E isso nos obriga a expandir muito a nossa visão sobre o impacto de longo prazo de um modelo desses, não apenas na educação em si, mas na sociedade como um todo. Com certeza. Isso levanta uma questão importante e sistêmica para analisarmos antes de encerrarmos. Vamos projetar isso alguns anos no futuro, como um exercício de imaginação. Vamos lá. Se, a partir de hoje, começarmos a formar em massa uma geração inteira de adolescentes que passaram pelo ensino médio, sendo treinados metodicamente para observar falhas estruturais nos seus bairros. Jovens que sabem fundir ciência, arte e engenharia para diagnosticar gargalos. Exatamente. Jovens que sabem construir soluções viáveis com as próprias mãos e com baixíssimo custo. Se isso acontecer, como essa nova mentalidade vai colidir e, inevitavelmente, redefinir o futuro do planejamento urbano e da gestão pública na próxima década? É uma mudança na base da sociedade. Pense bem quando esses mesmos estudantes ocuparem os postos de liderança comunitária, entrarem nas empresas ou se tornarem os gestores públicos do amanhã, qual será a tolerância deles para com a ineficiência estatal? Provavelmente zero. Será que o modelo paternalista tradicional,
onde a comunidade simplesmente cruza os braços e espera passivamente que a prefeitura resolva todos os problemas com orçamentos milionários e demorados, conseguirá sobreviver a uma geração armada com um método científico e a mentalidade de engenharia de impacto? Eu duvido muito. É provável que estejamos observando, através de documentos como esse, o início do fim desse modelo de espera passiva. É uma provocação e tanto para deixarmos reverberando nas mentes de quem nos acompanhou até aqui. Se de fato saber só tem poder quando ganha vida e vai para as ruas, o potencial dessa geração, armada com pensamento crítico e ferramentas ágeis de intervenção, é simplesmente incalculável. É maravilhoso ter a companhia de quem nos escuta nesta imersão profunda por ideias tão transformadoras. Que as reflexões de hoje sirvam de estímulo para que cada um de nós passe a olhar para os atritos e problemas do nosso próprio dia a dia, não mais como meras queixas sem solução, mas como o fascinante ponto de partida de uma nova investigação. Continuem questionando as verdades estabelecidas, testando suas hipóteses e, acima de tudo, aplicando o conhecimento na prática. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.